Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Tá na Rotina. Aqui é um canal feito para casais que desejam cuidar da construção do relacionamento. Aqui nós compartilhamos reflexões, experiências e lançamos um diálogo que venha nos trazer edificação, restauração. E, principalmente, o propósito do Tá na Rotina é edificar vidas de casais, de levar um pouco de reflexão e entendimento para você. É isso mesmo. Esse é o nosso propósito. É compartilhar experiências que venham ajudar a construir casamentos fortes, casamentos com propósito. E queremos agradecer a você por estar aqui conosco. Nosso propósito como casal é edificar a sua vida. Esse é o propósito do Tá na Rotina. Com certeza nós estamos muito gratos, com cada novo seguidor que está aqui, como de pessoas conhecidas falando que está indicando, então, muito obrigado. Nós esperamos que juntos nós possamos construir uma comunidade de casamentos fortes, de famílias saudáveis. É essa, pelo menos o desejo do meu coração. Esse é o propósito do Tá na Rotina. E o Tá na Rotina, tudo que nós estamos trazendo, conversando, eu, Fábio da Raquel, E eu, Raquel do Fábio. nós estamos disponibilizando um complemento para ajudar a você, casal, de alguma maneira, tá? Então, na nossa rede social, na bio, tem um link. E esse link, você pode estar acessando alguns arquivos que são arquivos complementares dos episódios, tá? Nós estamos alimentando aos poucos. Então, ali nós temos, por exemplo, um arquivo que vai lhe ensinar, por exemplo, a prevenção da higiene íntima, tanto masculina quanto feminina. Nós também temos ali como você fazer um culto no lar, tá? É uma base de um passo a passo e também de como você fazer um coffee break. Aí nós estamos explicando os itens, bebidas, para você colocar em prática, tá? Então, tem aqui esses arquivos disponíveis para você. É gratuito, é só ir lá, acessar o botãozinho e você vai poder ler o arquivo. O propósito do Tá na Rotina é ajudar cada vez mais a edificar a sua vida e, quem sabe, se pudermos, orientá-los. Amém, que assim seja. E vamos lá. Como de praxe, nosso versículo aqui do Tá na Rotina começa assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. É isso aí, esse versículo ele nos dá a entender que o casamento é uma construção mútua, onde o homem e a mulher, eles devem estar envolvidos nessa construção. E a base dessa construção é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que solidifica, é Ele que capacita, é Ele que instrui e é Ele que constrói casamentos fortes e inabaláveis. O tema de hoje é mais um tema que chegou através de nosso direct. Estão chegando muitas mensagens. Quero agradecer a você que está compartilhando um pouquinho da sua história.
por meio do direct, tá? E aí, escolher os temas, nós temos que orar antes para que a gente possa trazer o tema que tem tudo a ver também com a nossa história, tá? O tema de hoje é o seguinte: meu casamento tem 2 vilões, meu pai de um lado e a sogra do outro. Tenso, né? Vamos ao relato? Vamos ao relato. Começa assim: "Oi, casal, tá na rotina. Estou numa pinaíba que só. Mal dá para pagar o psicólogo ou a terapia. Risos. E o pessoal ao meu redor adora falar, mas escutar que é bom? Nada, nada, nada. A questão é que eu e meu marido estamos no meio de um furacão familiar. É um desafio lidar com a interferência do meu pai e da mãe dele. Estamos morando em cima da casa do meu pai. E olha, todo dia é uma reclamação. Aí meu marido foge para a casa da mãe dele e qualquer briguinha, lá vai ele correndo para lá. Tá complicado, viu? Às vezes penso que é mais fácil ficar solteira do que casada com um bebezão. Nossa. Desafiador esse tema, mas antes de começarmos, eu queria fazer um adendo. O que é? Querida, muito obrigada pelo seu relato, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela coragem, muito obrigada pela partilha, muito obrigado por partilhar essa situação tão delicada e íntima sua conosco. Mas o adendo que eu vou fazer é o seguinte: nós não somos psicólogos nem terapeuta, embora eu tenha feito alguns cursos na área da psicologia e lido bastante psicólogos como colega de turma. Mas aqui tem um casal, tá? Um casal que ama assuntos de relacionamento, que desde que se casou busca informações, conhecimentos sobre casal para fortalecer o relacionamento do casal. Então, aqui nós não temos terapeutas, nós não temos psicólogos, apenas um casal. E como um debate que é meio que um debate entre amigos, vamos dizer assim, porque somos melhores amigos, não substitui psicólogo, muito menos um terapeuta, ok? Então, gostaria de deixar esse adendo antes da gente começar a discutir o tema. O que nós somos meros entusiastas de Deus. Servos do Senhor, é isso que nós somos, tá? E apaixonados por famílias, por famílias fortes, famílias saudáveis, famílias que fazem a diferença na sua casa e na sociedade. Como lidar com essa questão familiar interferindo no casamento, na vida conjugal. Ela está relatando que o pai dela, ela é reclamação, ela mora em cima da casa do pai dela. O pai dela é reclamação o tempo todo. E o marido dela, diante dessas reclamações, corre para a casa da mãe. Ela tá com esse problema, sendo que o que me dá a entender é que ela está buscando uma orientação, porque ou de repente só desabafar, não sei, porque ela procurou as pessoas ao redor dela e ninguém está disponível a escutar. Então, o problema que temos aqui pelo que você relatou, vocês estão numa situação financeira desafiadora, difícil para você estar morando na casa em cima da casa do seu pai. Isso me deu a entender que é um fato irrefutável. Vocês estão num momento de dificuldade financeira. Ponto. O segundo ponto que me deu a entender é que, pelo fato de você morar em cima da casa do seu pai, o, o seu pai reclama de tudo. E o terceiro fato é que, em função dessas reclamações, o seu marido corre para a casa da mãe dele. Bom, primeiro ponto. Situações financeiras são as situações que mais afetam os casais, os relacionamentos do casal. É momento
de extremo desafio na vida do casal, quando ele passa por uma situação, financeira. Então, primeira situação é: tente economizar o máximo possível, você, seu marido, para que vocês consigam sair dessa situação. Não sei se você trabalha, não sei se seu marido trabalha, não sei como é essa questão de renda do casal. O primeiro ponto que eu iria era economizar, porque, assim, quando a gente casa, muitas famílias, e cada família tem o seu universo, cada casal é único, cada família é única e tem seu próprio mecanismo. Tem muitos casais que eu conheço que vivem com pai, que vivem com mãe e que se dão super bem e que não enxerga problema nenhum nisso. Mas no seu caso, o fato de você estar morando em cima da casa do seu pai está lhe trazendo mais, mais confusão do que paz. Então, será que ainda vale a pena morar na casa do seu pai? Será que não seria ideal tentar economizar o máximo possível e se mudar, nem que fosse pelo menos para um kitnet? Então, é bem complicado esse tema em questão quando há um familiar se metendo. Porque nesse caso, dá para se identificar que o pai dela se acha no direito, porque como ela mora em algo que é dele, ela sendo de maior, né, e ainda mais que não é a filha somente a filha dele, é o seu genro. Então, não sabemos aqui o quanto ele tem apreço pelo genro. Então já começa por aí. Nesse caso, há um primeiro problema e ele de repente acha que o marido da filha dele não é suficiente para ela. Aí já é uma questão que o pai acha, né? Eu não criei de repente a minha filha para estar com esse cara. Ponto. A outra questão é que o pai se acha no direito pela filha com seu marido morarem em algo que é dele. E aí ele se meter quando ele bem quiser e entender na vida do casal. Aí é um problema. Porque como, o casal está morando no terreno do próprio pai ou na casa, ele se acha de fazer o que ele bem quiser, a hora que ele quiser, se metendo na vida do casal, principalmente se metendo na vida da filha. Aí é um ponto, complicado e desafiador, que qualquer casal vai estar propício a passar, porque está dependendo do favor de um familiar. É por isso que Deus diz assim. Deixe o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e ambos serão uma única carne, né. Como você lidar com isso todos os dias, porque tem a questão da situação financeira que está abalando vocês como casal. Uma sugestão que a gente pode lidar, porque nós vivemos isso de perto, tá? Nós vivemos durante um bom tempo essa questão, são alguns erros que acabamos cometendo. Porque o correto de quando você se junta, sua esposa com seu marido, é vocês saírem de perto de seus pais, justamente para não haver interrupções de fora na relação conjugal. Porque quando começa a ter interferência dos pais, isso é um problema a longo prazo. E aí tem que ter muita maturidade para lidar com isso. E essa maturidade, ela não nasce da noite para o dia. Aí é um desafio muito grande, porque tudo vai depender da idade que vocês têm e da maturidade como seres, como pessoas, da parte do rapaz e da parte da moça.
E aí, como lidar com isso, sem ferir os sentimentos? Ela de um lado, você, varoa, de um lado, com o seu pai, e ele de um lado em relação à mãe dele. Nós não temos como mensurar ou saber como foi a criação de ambas as partes. Talvez não estou aqui para defender ele em relação à mãe, mas talvez ele só tinha a mãe como uma grande pessoa que ele podia contar nas horas mais difíceis. Talvez você sempre foi suprida por parte do seu pai. E aí juntou vocês dois. Vocês casaram. Quando se casa, ninguém espera que a situação financeira vai ser negativa. Sempre a gente há uma expectativa de prosperar financeiramente. Mas de repente a questão de trabalho pode chegar a qualquer momento e bater na qualquer porta o desemprego. E aí, como lidar com isso? Como lidar com essas ajudas que vêm de seus familiares? Que tipo de ajuda vem de seus familiares? Se é uma ajuda muito bem-vinda, onde ela é dada com o braço direito e o esquerdo não está sabendo, beleza. Mas o problema é quando essa ajuda vem e ela vem com questionamento, te ajudando, vocês ainda moram no que é meu, coisas desse tipo, que também vão criando feridas a longo prazo. Lidar com isso de uma forma madura. Digo a você, não é da noite para o dia, não é da noite para o dia, porque você tem que ter um autocontrole pessoal muito grande, você tem que ter um autoconhecimento de si para lidar com isso, com amor, tá? De você lidar com o seu pai sem ferir o seu pai, porque o seu pai, ele vai querer o melhor para você. Não sabemos se de repente você é filha única, ou talvez se você é a única filha menina, mas o pai sempre vai querer o melhor para seus filhos. E aí vem a autoproteção. Mesmo quando os filhos já se tornam adultos, a proteção e a preocupação dos pais continuam. E aí também é muito complicado, dependendo de quantos filhos esse pai possa ter, talvez ele só tenha você, e aí é um problema muito grande, porque é a menininha dele que se casou. Ele não tem mais aquela menina dele, ela foi entregue a um outro rapaz. E é um desafio muito grande, emocional também, para o seu pai lidar com isso. Por outro lado, vem a questão da parte do seu cônjuge, seu marido, de quando ele vai até a mãe dele para buscar algum tipo de conforto. Também é complicado, porque não tem como nós sabermos quantos filhos ela tem através dessa mensagem. Mas talvez, se ele for um único filho, talvez se de repente, tenha sido um casal onde ele sempre foi o xodó dela. Também é um problema emocional em relação da mãe, de que o menininho dela, a mãe independente da idade do filho, é sempre o menininho dela. Essa é a verdade. Não importa se ele é alto, grande, é sempre o menininho dela. E aí, como lidar com isso? É um grande desafio. E aí isso é construído dia após dia. Você ter muita força emocional para poder lidar com isso, porque quando se trata-se da parte feminina, lidar com essas emoções de ter interrupções de fora no seu marido é um desafio muito grande. É um sinal como se ela tivesse, a qualquer momento, perdendo o marido dela, a primeira mulher da vida dele, que é a mãe. É um embate muito grande. E como lidar
com isso. É um desafio e você vai vencer esses gigantes emocionais dia após dia. E aí, um outro lado, como você citou, como ele ter maturidade de deixar de ser um bebezão da mãe. Também é um desafio para ele, porque nesse decorrer do processo, nós não sabemos aqui, através dessa mensagem, quanto tempo vocês já têm de casado. Então, até ele se libertar da mãe dele, que deu talvez tudo na mãozinha dele, tá? Que e tudo que ele precisava, a mãe estava ali, ó: toma meu filho, o que precisar, toma meu filho". Precisava de qualquer colo, ela estava ali disposta a ouvi-lo, a conversar, a acolher seu filho, né. Então, como ele conseguir largar disso gradativamente. Então, por experiência própria desse casal, não é da noite para o dia não. Você vai ter que buscar ajuda. Primeiro, você vai ter que buscar muita ajuda em Deus. Segundo, você vai ter que saber lidar muito com o seu pai, saber que você não vai mudar seu pai. Você tem como mudar. Você, por mais que você seja, eh, mulher, você é uma mulher forte, mulher guerreira, vitoriosa. Você é filha e você tem o dever de ser uma versão aperfeiçoada, seja do seu pai, seja da sua mãe. Então você tem a capacidade intelectual de lidar com isso. Mas seu pai, ele é o que ele é. Ele pode mudar? Pode. Mas é mais fácil de você lidar com isso do que seu pai. Compreende? E como você lidar com isso em relação à mãe do seu marido? De você não ter o embate com ela. Tenha ela como sua aliada. Ela tem que ter você, varoa, como aliada. Ela tem que ver em você alguém que está cuidando do bebezão dela. E não é mais um bebezão, já é um homem formado, já é um homem que está no mercado de trabalho, já é um homem que casou-se. Então, a mãe dele tem que ver você do tipo: essa mulher que vai cuidar do meu filho. E como que ela vai entender e compreender isso? Através de suas ações e suas atitudes para com a mãe dele. A mudança tem que começar de você, não ter um embate com a mãe dele, tê-la como ter uma aliança com ela, compreende? E com seu pai, você vencer os teus gigantes dia após dia e de você ter uma reflexão de gratidão, porque com tudo teu pai está te ajudando, com tudo ele está ali para te dar um suporte. Contudo, ele acolheu você e seu marido. Então, pense nisso tudo como um lado bom. Essas interrupções vão ter. A questão toda é de vocês, como casal, lidar com isso. Aí vocês vão ter que sentar, assim como eu e a minha rainha sentamos várias vezes, e conversar e dialogar para que você seja forte de um lado e ele seja forte de outro. E ambos conseguirem lidar com isso. De ele compreender que a nova mulher na vida dele não é mais a mãe, agora é você. E aí vem uma pergunta:
a casa incendiou. Tá ali, você e a mãe dele. Qual das duas ele vai tentar socorrer, proteger? E aí? Respondendo essa pergunta, que é dura e difícil, muito difícil, escolha é você, varô. Escolha é a esposa. Decisão muito difícil de ser tomada, mas não tem jeito. Agora, ela, você, é mulher que Deus deu para ele. E ele é o marido que Deus deu para você. Vocês dois conversarem a lidar com isso, dia após dia, tijolinho por tijolinho. Nós moramos no terreno com pais durante muito tempo. E eram brigas constantes entre eu e meu pai, eram conflitos. No início, a minha mãe não aceitava a minha esposa. No início, a minha irmã não aceitava a minha esposa. Teve conflitos grandes. Chegou um ponto, teve um dia que foi tão estressante para minha esposa, que minha esposa, a pessoa mais serena, tranquila, amorosa, amigável do mundo, ela se tornou numa leoa comigo. Lembra, rainha? Ela se tornou numa leoa. Mas eu, como marido, de aceitar aquilo que estava vindo, por mais que estivesse doendo, porque o amor de mãe o amor do filho para uma mãe é o amor de um filho para uma mãe. Só eu sei quanto eu amo a minha mãe e tenho gratidão por tudo. Em relação à minha irmã, a mesma coisa. Só que ela é minha esposa. Ela é a pessoa que eu resolvi até que a morte nos separe. Entende? Então, eu como homem, eu tinha que defender com unhas e dentes a minha esposa, por mais que o coração doesse em relação de qualquer atitude que eu tivesse que tomar em relação à minha mãe ou à minha irmã. Mas eu tive que tomar. Falar palavras duras. Mas isso não foi uma decisão que foi tomada de um dia para a noite. Foi ao longo do caminho, dia após dia após dia. Aqui nesse livro tem uma citação que eu acho muito interessante e eu gostaria de compartilhar com você, para ver se te traz algum tipo de caminho, né? Aqui ela defende que o casal, quando se casa, ele tem que ter 4 tipos de independência. Independência emocional, significa cortar o cordão umbilical, ser responsável pelo processo de tomada de decisões do seu novo lar. Independência geográfica. Aqui vale o velho ditado: quem casa, quer casa. Um novo casal tem a sua própria casa, com as suas regras dinâmicas e, de preferência, que não seja muito perto dos pais, para ganhar autonomia na vida conjugal. Independência econômica. O desejo de Deus é que o casal possa ser responsável por suas finanças, sem que seja necessário a interferência dos pais. Independência financeira é igual a controle da própria vida. Independência espiritual. O marido é o sacerdote do lar. O casal deve nutrir a vida espiritual. Com independência, deve existir a libertação espiritual e transmissão de valores para os filhos. Eu achei muito interessante trazer esses 4 tipos de independência para que você possa refletir, porque a verdade é que ninguém espera
Não sei se você já casou e foi morar na casa do pai ou voltar para a casa do pai depois de casado. Ninguém espera, isso é um fato. Mas também nenhum casal está livre disso. Porque as situações acontecem e faz parte da vida. Mas quando o casal ele aprende a superar esses desafios que batem a porta no dia a dia, esse casal cada vez mais se fortalece e se torna inabalável. Assim, é difícil, é muito difícil você lidar com uma pessoa reclamando ao tempo todo. E aí, tenta economizar, sabe? Começa a economizar, começa a fazer uma caixinha, não sei, busque outro meio de ter uma renda visando essa independência geográfica. Sair da casa do seu pai, sabe? Sair, mas com o coração grato, porque ele abriu a porta, ele acolheu você e acolheu seu marido, que ele não tinha mais obrigação nenhuma. Vamos ser sincera, não tinha. Aí já era obrigação sua e do seu marido. Então ele abriu a porta, ele acolheu você, acolheu seu marido. Então vamos começar a buscar uma nova renda, uma nova opção para que você alugue nem que seja uma kitnet. Mas isso também não significa você se afastar completamente do seu pai ou da sua mãe. Ou ele. Ou ele se afastar completamente da mãe dele. Gente, não existe isso, não existe ex-pai nem ex-mãe. Você vai construir a sua vida, vai construir a sua vida a dois, você vai evitar interferência, mas assim, não significa que você vai abandonar seu pai. Só que as visitas vão ser esporádicas, vocês vão ter tipo um agendamento, vamos dizer assim, né? Você vai ter dias, datas para você visitar, para você saber como seu pai tá, como não tá. Até mesmo porque o meu marido falou aqui um fator muito importante. É mais fácil você se adaptar ao seu pai do que o seu pai se adaptar a você e seu marido. Até mesmo porque, dependendo da idade que ele tenha, pode ser que ele ainda tenha a síndrome Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então, busque uma outra renda para você e seu marido alugar nem que seja uma kitnet. E aí é para saúde emocional do casal. A partir dessa saída, alugou uma kitnet, eu acredito verdadeiramente que o seu marido ele vai tomar um posicionamento de homem. Porque, por enquanto, veja bem, é muito complicado até você falar do seu marido, por ele ir para a casa da mamãe, que nem um bebezão, se você tem interferência do seu pai o tempo todo. Sabendo que o seu pai está na casa de baixo. Então, a qualquer momento, você tem a atenção, mesmo você não querendo, do seu pai. E no momento que ele precisar de alguma coisa, ele tem que sair e ir até a casa da mãe dele. Entende? Então, assim, a questão toda é vocês dois conseguirem lidar com esta situação de uma forma muito adulta, tá? E com muita gratidão no coração. Uma das coisas que eu posso falar para você, Varoa, é o seguinte: você, quando você começar a buscar a mãe dele, sua sogra, não como alguém que vai ter uma luta de quem vence, quem é a vencedora, você já é vencedora. Desde já você já é vencedora, você casou com ele. Ponto. A questão toda é que agora a mãe dele quer ver de você a mulher que vai cuidar do, vamos botar assim, do filhinho dela. Uma das dicas que eu posso passar para você, peça ajuda em alguns detalhes, mesmo que você não precise, para que ela possa ver em você alguém que está buscando fazer o melhor pelo filho dela. Talvez ele goste muito de alguma comida que só a mãe dele saiba fazer.
Então, a partir do momento que você chegue para sua sogra e fale assim: "Sogra, queria uma ajuda sua. Será você tem como me ensinar aquela receita da comida tal, que ele ama tanto? Eu s eu sei que é sua, mas você pode me ensinar para que eu possa fazer em casa e talvez, quem saiba, um dia fazer também", porque a gente casou, né, a gente pretende fazer a família crescer, sabe, para os netos que vão vir, comida da vovó sendo passada, ela vai ficar tão feliz, e aí já vai começar. De repente você vir com alguma outra coisa e pedir ajuda para ela. "Sogra, estou querendo fazer algo para o seu filho, pode me ajudar?" E aí, conforme ela for vendo essa busca sua de querer fazer o melhor pelo seu marido, que é filho da sua sogra, nossa, as mudanças vão começar a acontecer. Você é uma jovem, então a mudança é mais fácil vir a partir de você, a buscar essa diferença. Em relação ao seu pai, no que a minha rainha está falando, quando ela fala de economizar, nós sabemos muito bem o que é isso, porque foi longas datas. Porque quando nós moramos no que é de nossos pais, nós não temos a liberdade que nós temos quando é só eu e ela no mundo. Nem que seja numa casinha pequena, mas essa casinha onde podemos chamar de nosso. E aí, onde vem essa liberdade? Porque eu acredito que para vocês receberem amigos, pessoas próximas na casa de vocês, é conflituoso. Também vai ter reclamações, porque tá levando pessoas, aí talvez vocês vão fazer um festival de pizza, um lanche, alguma coisa, e o seu pai ou sua mãe junto, ou outros familiares não estão participando, eles se acham no direito sempre de participar daquilo que você está fazendo dentro da sua casa. E aí vem uma outra questão. No momento que vocês forem sair juntos, vocês não vão ter liberdade, porque vai vir sempre a pergunta: para onde vocês estão indo? Isso também cria esses atritos, esses questionamentos, essas interferências em relação a vocês dois. De repente, ele vai sair para trabalhar e demora um pouco mais, ou ele vai para um outro compromisso. Eu acredito que também vai vir alguns questionamentos do tipo: "Ué, seu marido demorou a chegar, mas você sabe onde ele está. Só que a vida particular de vocês não deve ser contada a toda hora." Então, a partir do momento que vocês passam a ter a vida de vocês, nem que seja numa casinha, mas é de vocês. É uma casinha que vocês podem construir e chamar de nossa, entende? Então, tudo isso, não é da noite para o dia. Demoramos muito, eu e a minha rainha, muitos anos. Passamos por muita coisa, mas quando nos libertamos, vou repetir, foi libertador, porque passamos a ter a nossa independência, passamos a ter nossa liberdade. E a partir dali, nós começamos a crescer mais, como casal. Eu, minha rainha. Mas morar no quintal dos meus sogros também nos ensinou muito. Até mesmo porque a gente cometeu muitos erros. Eu cometi muitos erros. Eu fui muito grossa muitas vezes com a minha sogra sem nenhuma necessidade, até mesmo porque
A gente tinha acabado de se converter e o que a gente mais ouvia de pessoas que a gente era próximo é que a gente tinha que deixar pai e mãe, deixar pai e mãe, mas no sentido que não era nos ensinado é que a gente deveria deixar, tipo, cortar eles da nossa vida, sabe? Era mais ou menos nesse sentido. Então, eu afastei muito a minha sogra. Eu hostilizei muito a minha sogra. Eu cometi muitos erros com a minha sogra que hoje eu olho para trás, com a maturidade que eu tenho, eu falo, eu faria totalmente diferente. E hoje um fato que a minha sogra não tem muita proximidade com meu filho, meu sogro não tem muita proximidade com meu filho, e às vezes isso dói demais em mim. Mas aí quando está doendo, eu olho para mim mesmo e eu falo: você causou isso. Porque quando Davi nasceu, os conselhos que a gente recebia era que tipo: "Ah, não deixa nada". E a minha sogra foi muito, eh, ela estava muito disposta a ajudar, a dar o primeiro banho, ela estava muito disposta a me aconselhar como mãe. Sendo que ela foi mãe, mãe de 2, eu não fui criada com mãe. E eu errei tanto com a minha sogra, eu cometi tantos erros, que eu hoje, com a maturidade que eu tenho, com a idade que eu tenho, eu lhe digo: "Não afaste sua sogra", sabe. O casamento, ele pode ser vivido com os familiares. Os familiares fazem parte da família, gente. Então, aproxime a sua sogra, peça essas dicas, sabe? De como fazer uma comida e também não, quando você deixar a casa do seu pai, não se afaste tanto do seu pai, sabe? Continue fazendo o seu papel de filho da melhor maneira possível, dentro das suas condições emocionais, dentro do seu limite de tempo. Continue fazendo o seu papel de filho dentro das suas condições melhor que você tiver. E deixa que seu marido também faça o papel de filho. Sabe, porque eu acho que faz parte, conviver com os familiares também faz parte do casamento. E a gente, com cada vez que a gente lida com uma situação, que a gente aprende algo novo, a gente cresce como pessoa, a gente cresce como casal, a gente fortalece a nossa construção. Porque eu sou muito grata, olhando para trás, eu sou muito grata pelos anos, foram anos dificílimo, que só a gente sabe que a gente passou. Foram muito difíceis, muito difíceis. Tivemos brigas horrorosas. Eu falei besteiras absurdas para minha sogra, para o meu sogro não, mas para minha sogra eu falei. E olhando para trás, eu me arrependo de muitas. Sabe? Mas olhando para trás, cada um desses erros que eu cometi foram fundamentais para o meu amadurecimento como mulher, para o nosso amadurecimento como casal. A gente superou cada uma dessas barreiras e nos fortalecíamos mais, e crescíamos mais como casal. Então, assim, busque a sua independência financeira, busque a sua independência geográfica, busque a sua independência emocional, mas não deixe de honrar seu pai e permitir que o seu marido honre a mãe dele. Não deixe. Exatamente. E, eh, você, ainda mais você, em relação à sua sogra, tê-la como você construir uma relação de amizade com ela. Porque em algum momento, eh, os filhos virão. Essa é a ordem do casamento, né. Não pode vir hoje, mas em algum momento poderá vir, a não ser que vocês realmente não vamos ter filhos. Aí é uma decisão de vocês.
né? Ou vamos ter um só, uma decisão de vocês, ou vamos ter 2, uma decisão de vocês. Mas eles serão os avós. E possivelmente vocês. É, é muito legal ter essa ajuda em algum momento para deles com participação a vocês. Quando ela fala que nós aprendemos muito, tá? É claro que para mim não foi fácil em muitos momentos em relação ao meu pai, né? Eu tinha embates com ele é, grandíssimos, muito grande. Eu tinha embate com meu pai sério, mas eu nunca deixei de respeitar o meu pai. Eu via quando eu errava, depois eu ia lá pedir perdão para ele, porque eu sabia que era difícil para ele, o filho homem dele, o único filho homem dele, sabe, tá saindo tá ali casado e tudo mais, para o meu pai não era algo também fácil, por mais que eu sendo homem, até hoje meu pai se preocupa comigo, né. E em relação à aceitação da minha esposa, não foi também uma coisa fácil, foi algo que tivemos que construir através de muitos erros que cometemos. E cometemos muitos, cometemos, a gente errou muito, a gente errou muito na questão, convivência com os familiares. A gente errou demais, mas a gente estava cego numa religiosidade que estavam nos apresentando. A gente estava encantado e, ao mesmo tempo, a gente estava tapado, porque muita da parte do erro eu assumo a maior parte, porque ele queria me agradar, então ele acabava fazendo o que eu falava. Esse é um fato. Então eu assumo a maior parte dos erros, porque cometi muitos erros. Então, assim, não afaste, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que estar com a sua sogra todo dia, eu não estou dizendo que você tem que tolerar o comportamento do seu marido, de qualquer briguinha, correr para casa da sogra dele, porque isso também não é tolerável, tá? Ele tem que estar ali na posição de homem. Ele Posicionar. se posicionar, ele tem que aprender a cortar o cordão umbilical e a ser responsável emocionalmente pelo relacionamento com você, já que ele escolheu você como esposa. Então ele tem que aprender a se posicionar emocionalmente, a estar do seu lado, não qualquer coisinha, eu vou correr para casa da mamãe. Não, mas assim, não deixar que ele se afaste, sabe? E nem promover o afastamento dele da mãe dele, porque lá na frente, quando você tiver mais idade, provavelmente você vai se arrepender, porque assim, o que é importante nessa vida são as relações que a gente construiu, o amor que a gente entregou, sabe? O que a gente recebeu, as amizades que a gente fez, os momentos felizes que a gente viveu. Isso são as questões mais importantes da nossa vida. E mais à frente, você tendo os seus filhos, gente, às vezes eu saio na rua e eu vejo vó babando neto, é uma coisa mais linda. E eu falo, cara, eu privei a minha sogra de viver esse momento e eu me privei de viver esse momento. E a responsabilidade não é da minha sogra, não. A responsabilidade é minha. Eu que errei. Então, assim, peça. Eu não sei se você é religiosa, não sei se você é espirituosa, mas assim, se você me permite, lhe dar uma sugestão, ora a Deus, fala com Deus, peça que Ele lhe dê entendimento, que Ele te dê sabedoria, que Ele lhe dê discernimento para que você aprenda a lidar com essa situação, para que seu marido aprenda a lidar com essa situação, porque não é uma situação fácil. É o financeiro, a interferência dos pais. São 2 problemas gravíssimos que abalam qualquer casal juntos. Então, assim, não é uma situação fácil de lidar. Não, não é.
Mas se vocês se fortalecerem, se vocês se juntarem como casal, vocês vão sair dessa situação, mas tão fortalecidos que eu tenho certeza que a relação de vocês será referência para outros casais. Tenho certeza absoluta. Porque todo esse. Qual foi o termo que você disse? Todo esse furacão que vocês estão passando, no final, a casa de vocês vai continuar lá. Se vocês se unirem, se vocês focarem juntos em resolver os problemas. Qual é o problema? Situação financeira, primeiro. Segundo problema, independência geográfica, independência financeira, independência geográfica, independência emocional, independência espiritual. Então, esses 4 tipos de independência são a que vocês têm que buscar construir. E é fácil? É do dia para a noite? Vai ter embate? Vai ter estresse? Muito estresse. Você ainda vai se estressar bastante com seu pai? Vai. Com seu marido também, por ele ir para casa da mãe dele? Vai. Mas vai falando como você se sente para ele toda vez que ele te deixa sozinha nessa situação e vai para casa da mãe dele. Começa a trazer a sua sogra para você e pede a ela para ela te ajudar. Por quê? Porque quando ele sair de casa e buscar a mãe, ou ir lá conversar com a mãe vai falar: "O que que você está fazendo aqui?" "Ah, mãe, vim conversar com você." "Conversar o quê? Vai deixar sua mulher lá? Pode voltar agora. Tu não vai deixar sua mulher não, vai lá se entender com a sua mulher. Não te criei para isso não." Mas para isso partir da sua sogra, ela já tem que ter confiança em você. Você está cuidando do filho dela. Aí ela vai se posicionar e dar um: "Seja homem, vai lá, volta agora. Não te criei para isso não, rapaz. Sua esposa está dependendo de você, vai lá, chama ela para conversar. Eu, hein? Pode ir embora agora." Para isso partir dela, você tem que chamar ela para você, se unir com ela, ter ela como a sua melhor amiga, e ela vai sentindo confiança a você dia após dia. Não é da noite para o dia. Nada da noite para o dia. E quero acrescentar em relação ao financeiro. Nós vivemos no mundo atualmente que tudo é muito fácil quando nos deparamos com muitas postagens nas redes sociais. As redes sociais têm um mar de rosas, uma maravilha, onde todas as fotos que você vê, né, são fotos lindas, todo mundo feliz, todo mundo alegre, ninguém parece que ninguém briga, parece que ninguém tem conflito, parece que ninguém passa fome, parece que ninguém, tem uma conta de luz atrasada, um cartão atrasado, né, parece que todo mundo só prospera nas redes sociais. Mas quando nós trazemos para a realidade, a prática, a vivência, ela é nua e crua. A verdade é essa. Então, para vocês que estão começando, caminharem numa jornada, para vocês terem um financeiro melhor, vocês vão ter que estar unidos para trabalhar e lutar por algo para chamar de nosso. Para isso, vocês vão ter que se dedicar ao trabalho de vocês, seja lá qual for, para que vocês possam começar a prosperar. Abrir mão de algumas coisas são extremamente desafiadoras, né. Se você tem o costume de comprar muita coisa, sair toda semana, fazer muitas atividades, vocês vão ter que começar a fazer escolhas para poupar mais o financeiro.
até porque vocês ainda não pagam aluguel. Então, nada melhor do que nesse momento vocês começarem a separar aquele aluguel, para que vocês possam, começar a encontrar algo para chamar de nosso, e não é do dia para a noite. E aí vocês têm que estar juntos, entende? Compreende? Mais juntos do que nunca. E, assim, vai ter estresse, vai ter. Vão se estressar, vão se estressar. E isso tudo vai fazer parte, tá, dessa construção. Mas eu tenho certeza que quanto mais vocês se unirem, mais forte vocês serão. E tenha compaixão com seu pai, tenha compaixão com a sua sogra, sabe? Eu sei que provavelmente as coisas que a gente falou não seria o que muitas pessoas iriam falar, mas como pessoas que acreditam em Deus, que acreditam, nesse amor, que nos amou primeiro, que se entregou por nós na cruz, a gente tem a obrigação de ter compaixão com o nosso próximo. A gente tem a obrigação de ter amor com o nosso próximo. Por mais que o nosso próximo esteja nos tirando do sério, por mais que o nosso próximo esteja, nos deixando quase que loucas, vamos dizer assim. Mas tenha empatia, tenha compaixão com a sua sogra, com seu pai. Agradeça por ele lhe permitir ainda morar no que é dele, mesmo você estando casada. E tenha muito cuidado, porque como você está vivendo em 2 embates, 2 conflitos que afetam demais o relacionamento, tenha muito cuidado com quem você vai se aconselhar. Por favor, isso é muito importante. Tenha muito cuidado com quem você vai se aconselhar, para que você não venha, chamar o seu pai de tóxico ou a sua sogra de intrometida, enfim, vice-versa, porque tóxico, todos nós, em algum momento, somos intrometidos também. Então, tenha muito cuidado, tenha muita cautela com quem você vai se aconselhar. E também coloque-se na posição do seu marido. Por isso que nós estamos, orientando vocês conversarem, vocês dialogarem, vocês, se unirem como casal para ficar cada vez mais forte e prosperarem cada vez mais como casal e na vida financeira, tá? De você se colocar também no lugar dele, porque vem essas questões do sogro dele, também mexe com ele como homem, porque ele casou com você, ele quer o melhor também para você, mas às vezes, as oportunidades ainda não chegaram para que ele possa crescer financeiramente e galgar um salário melhor, saindo desse mundo midiático que é a internet, onde todo mundo é próspero, a realidade é outra. Então, para ele crescer financeiramente, não é da noite para o dia. Ele tem que se dedicar no trabalho dele, ele tem que fazer o melhor que ele puder fazer pelo trabalho dele. Ele tem que buscar se aperfeiçoar no trabalho dele. Ele tem que buscar evoluir, ser diferente naquilo que ele faz, para ele cada vez mais se destacar onde ele trabalha, sendo diferente das demais pessoas que estão ao redor dele, para que ele possa galgar um cargo melhor. E ele tem que saber se esta empresa onde ele trabalha tem como crescer de cargo. Porque só assim
o salário vai vir a melhorar a longo prazo. Talvez de você estar trabalhando, a mesma coisa de você estar batalhando, lutando, poupando os 2, né, para que vocês possam, ter uma economia cada vez melhor e adquirir a longo prazo o cantinho de vocês. E também não é da noite para o dia, mas vocês estando juntos, vocês vão ser fortes. Vocês estão juntos, vocês vão estar cada vez mais unidos. Porque você, contudo, você tem o suporte. Teu pai lhe deu um teto. E, contudo, a sua sogra, em caso qualquer coisa, você também pode contar com a sua sogra, né? Porque se ele está indo lá para a casa da mãe dele, é porque pode se contar também. Então, reflita, reflita, tá? Para que você tenha mais proximidade, não tenha ela como inimiga, tenha ela como uma aliada sua. Em relação à mesma questão de vocês conversarem, de você porque a mulher sabe edifica seu lar. Quantas vezes a minha mulher veio com palavras e me fez refletir muito, até hoje. Eu digo para minha esposa que ela é uma fonte de Deus na minha vida. Eu me tornei um homem melhor, eu me tornei um profissional melhor, eu me tornei um ser melhor com a minha esposa. E tenha isso em seu coração, tenha isso em seu coração. E eu garanto, vocês vão ser luz para outras pessoas ao redor de vocês. Eu também acredito que você, seguindo essas orientações, eu acredito que vocês serão referências também na vida da sua sogra, na vida do seu pai. Tenho acredito muito nisso. Sim. Muito obrigada pelo seu relato, muito obrigada pela confiança, muito obrigada por partilhar um pedacinho da sua intimidade conosco. Nós nos sentimos muito honrados em você acreditar na gente para compartilhar algo tão pessoal e tão delicado. Verdadeiramente, eu espero que o nosso debate possa ter trazido a você alguns caminhos e que você, juntamente com seu marido, possa vir colocá-lo em prática e, como casal, vocês possam começar essa construção, uma construção forte, uma construção sólida, uma construção que venha ficar cada vez mais forte, que seja uma fortaleza, tá? Espero verdadeiramente que o Senhor lhe dê sabedoria, lhe dê entendimento, lhe dê discernimento e que Ele possa te orientar da melhor maneira que você venha conduzir. E exatamente isso. Não se afaste do seu pai. É mais fácil, você evoluir com gratidão, respeito, porque ele é seu pai. Demorou muito para eu ter essa consciência que eu tenho hoje. E veio assim, da mesma maneira que nós 2 estamos aqui, veio da mesma maneira para gente. Quando chegaram um dia para mim e falaram: "Fábio, você não tem como você mudar seu pai. Seu pai é seu pai, você é você. Quem pode melhorar é você. Você pode melhorar, você pode evoluir, você pode refletir, buscar uma melhor relação com seu pai". Então eu recebi muitos conselhos que me trouxeram amadurecimento ao longo dos anos. A mesma coisa em relação à minha esposa com a minha mãe. E não é de um dia para a noite. O que eu posso dizer é que todas essas dificuldades, ao nosso ver, nos tornou fortes, nos trouxe aprendizado como casais. Então, tudo que nós passamos nos primeiros anos do nosso casamento
nos fortaleceu cada vez mais. Pensamos, buscamos nos corrigir, falhamos. Temos que ser conscientes em pedir desculpas, pedir perdão, pedir perdão primeiro a Deus e pedir perdão às pessoas que talvez nós achássemos que estávamos com a razão, mas na verdade havia uma boa intenção. E nós temos que ser conscientes e coerentes, de ser maduros, de lidar com isso, por sermos mais jovens, de sermos, pai, uma mãe, um marido, uma esposa que está num processo evolutivo, entende? E é nessa questão que nós temos que nos colocar. Vencer esses gigantes são desafiadores, sim, muito, muito desafiadores, mas somos capazes de superar cada dia, mas superar em aliança, em concordância com o seu cônjuge. Aqui fica mais um Tá na Rotina. Tá na Rotina toda terça-feira às 19 horas, toda sexta-feira às 19 horas. Quero aproveitar e pedir desculpas porque o nosso último vídeo nós tivemos muitos problemas técnicos e para postar eu só consegui postar muito atrasado, mas o importante é que eu consegui postar. Depois de muitos erros, depois de muitos problemas, passar a noite em claro, foi resolvido. Tive que orar muito, falou: Senhor, onde eu estou errando? O que que eu preciso fazer? Acontece. As falhas técnicas vão acontecer, são equipamentos, né? Às vezes aqui tá tudo bem, minha voz está saindo perfeita aqui, mas chega no computador, eu falo: "O que que tá acontecendo?". Sei lá, alguma coisa aconteceu, né? Mas beleza, vou tentar corrigir da próxima vez. A gente vai tentando corrigir e vai tentando melhorar. Faz parte da vida. A correção. O importante é estarmos dispostos a nos corrigir e pedirmos perdão a quem tem que pedir perdão. E aqui fica nosso coraçãozinho. Muito obrigado. Mais um episódio tá na rotina para você. E eu gostaria de saber de você, que assistiu até aqui. Deixe nos comentários se você concorda com a gente, se você acha que o caminho é esse, é não afastar os familiares e sim trazer para perto. Qual é a sua opinião acerca disso? Você se afastaria dos seus familiares ou você os traria para perto? E se você sentiu que essa mensagem falou com você e tocou seu coração e acredita que alguém está precisando ouvi-la, envia para essa pessoa, compartilhe, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Eu ainda estou aprendendo essa bagaça aí, viu? É. Nosso propósito é fazer o Tá na Rotina se tornar uma comunidade de casais Construindo famílias fortes. e sólidas. Nos vemos no próximo episódio. Obrigada pela sua presença. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!